Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito de um Twitter aí que tem rolado do casal lá, coisa de nerd, né? Do Leon e tal. E também teve um parecido também do Felipe Neto, né? Então eu gostaria de fazer alguns comentários aqui a respeito disso, sobre a questão da soltura de Lula. Bem, é claro que a questão da soltura de Lula, eu diria que tem duas questões importantes, uma questão jurídica, né, que as razões pela qual ele foi preso e tudo. Então, tem esse debate, que é uma coisa que eu já falei sobre isso, mas agora eu vou falar sobre essa outra questão, que é mais a questão de como as pessoas enxergam Lula, né? Do carinho que as pessoas têm, do amor, vamos dizer assim, que muitas pessoas têm por ele. Então, é sobre isso que eu queria falar. Bom, o primeiro comentário que eu gostaria de fazer, gente, é o seguinte. Eu observo que algumas pessoas, quando elas comentam a respeito dessas questões, elas falam de acordo com uma percepção individual delas. Ou seja, eu não sinto isso, logo eu não entendo quem sente. Elas não procuram entender aquele fenômeno, aquele sentimento que o outro tem. Elas espelham o outro em si, sendo que as outras pessoas têm percepções diferentes, têm uma vida diferente, enfim, tem toda uma situação que você tem que entender, tem que analisar para você poder entender melhor isso. Então, o Leon, a Nilce, o Felipe Neto, eles vivem uma realidade muitíssimo diferente do cidadão comum brasileiro, das classes mais pobres, principalmente, que é a classe que majoritariamente, né, gosta do Lula, defende o Lula, alguns amam o Lula. Então, é importante que você entenda isso, você que é um analista político, ou você quer entender um pouco melhor essa questão, antes de você ficar tipo, não entendo isso. Claro que você não entende. Você está numa situação de vida, você tem uma situação totalmente diferente. Por exemplo, o impacto de políticas sociais do governo Lula, para você, não mudou nada. Afinal, você não foi um beneficiado direto disso. Indiretamente, provavelmente você foi. Só que como você não foi diretamente, você dificilmente vai perceber isso. Mas quando existe essa redistribuição de renda para as classes mais pobres, isso melhora a economia, faz a economia girar, né? Porque os pobres vão ter acesso a bens de consumo mais elevados, vamos dizer assim, né? Então isso vai melhorar o mercado interno de modo geral, né? A economia brasileira, foi isso que foi observado bastante na economia brasileira durante o período do governo Lula. Então existe um impacto econômico muito positivo e existe também um impacto social extremamente positivo, que a gente observou também. E esse impacto social, principalmente, que gerou esse amor ao Lula, vamos dizer assim, Então é por isso, é isso que acontece. Não é só essa questão social. Existiram outras questões, por exemplo, uma maior democratização, digamos assim, do ensino superior, né? A gente tem um aumento bem expressivo de vagas, uma facilidade por meio do Enem também, que o Enem já existia antes do Lula, porém, antes do Lula, o Enem não se via como um vestibular, vamos dizer assim, para você poder conseguir uma vaga numa faculdade particular ou numa universidade particular ou pública, que agora tem essa facilidade. Então é um modelo muito mais fácil, você estuda ali para aquela prova e você consegue. E o número de vagas aumentou exponencialmente. Então foi todo um projeto do governo de incentivo a isso, né? Tanto ao ensino superior como também a cursos técnicos, né? Então, isso também melhorou, fez com que as pessoas tivessem mais oportunidades de estudar, consequentemente, pudessem ingressar, né, em novas carreiras. Alguns conseguiram, outros não, né, porque logo depois vieram algumas crises, né? Mas, enfim, por esses e outros motivos, inclusive o período do governo Lula foi um período que o Brasil viveu um certo apogeu comparado aos outros governos, principalmente, né?
os governos tanto anteriores como o FHC, como os governos posteriores, né, como o do Temer, como o do Bolsonaro agora. Então a gente observou, por exemplo, que o Brasil voltou para o mapa da fome e saiu agora nesses dias, né, falando que a, a miséria, a extrema pobreza no país aumentou bastante nesses últimos anos, né? No governo Temer, agora no governo Bolsonaro. Então, gente, a gente está vendo um agravamento de uma crise social no Brasil muito grande que não existia no período do Lula. Então, é por isso que as pessoas enxergam Lula como uma melhoria para a vida delas, para a economia brasileira, para o país, né, de modo geral, para a questão social, enfim, todas essas questões que foram melhoradas durante o governo Lula. Então, é muito difícil alguém que está numa classe superior enxergar essas questões, né? Porque o impacto direto para elas é menor. Então, elas não enxergam tão bem, apesar de muitas vezes serem também beneficiadas com isso, mas elas não conseguem enxergar. Então elas têm uma tendência muito forte a não serem petistas ou a serem até antipetistas, como a gente tem visto bastante, né? Então é isso, gente. Eu acho que esse vídeo ficou meio que explicado aí essa questão, porque é importante que as pessoas tenham essa compreensão do porquê que uma grande parte da população brasileira apoia o Lula, enfim, tem às vezes até um amor por ele, né? A gente vê declarações mesmo, Lula recebia diversas cartas e tal. Então é realmente uma figura política diferenciada no cenário brasileiro. Eu acho que não existe hoje nenhuma figura política expressiva como a figura do Lula. Eu acho que não resta nenhuma dúvida quanto a isso. É claro que algumas pessoas gostam, outras não gostam, outras odeiam, mas é inegável a importância da figura do Lula, né? O protagonismo de Lula dentro do cenário da política brasileira. Então, gente, obrigado a todos e até mais.